Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Mas o meu povo não quis. Presta atenção. Significa dizer que Deus se comunica com o seu povo de que maneira? E a palavra, ela entra onde? Ele não disse, meu povo não quis me sentir, não falou nada de sentimento, falou, ouvir. Deus, ele fala, e a pessoa tem que estar pronta para ouvir ou não. Então, Deus está buscando pessoas que queiram ouvi-lo. Mas muitas pessoas estão buscando a Deus para sentir. Olha o que a religião faz com a pessoa. Olha a desgraça em que a religião leva a pessoa. A religião ensina a pessoa a sempre buscar o quê? Sentir. Sentir Deus, sentir o Espírito Santo, sentir fé. Então as pessoas estão sempre querendo sentir. Aí, se ela sentiu alguma coisa, arrebentou. Se não sentiu, desgraçou. É ou não é verdade? Se ela sentir algo, que maravilha. Se não sentir nada, a palavra de Deus não presta. A palavra de Deus não vale nada. Porque ela não sentiu nada. Aí o diabo aproveita e vem com acusação, vem com um monte de pensamentos, e ela, porque não sentiu o que ela achou que deveria sentir, e ela começa a aceitar a voz do diabo. Será que eu estou em pecado? Será que Deus isso? Será que Deus aquilo? Será que eu mereço? E aí vai se afundando, aonde? Onde? No sentimento. E vai desgraçando a sua fé. Esse é o jogo do diabo. Então, Deus quer que você venha preocupado em sentir a presença dEle, amém? Você venha preocupado em quê? Porque Ele quer falar. Ele quer falar com você. Ele não quer fazer você sentir alguma coisa. Está vendo? Está vendo que você sentiu? Está vendo? Ele quer falar. Deus trabalha com inteligência, dando direção, dando orientação, raciocínio. É assim que a vida da pessoa muda. Então veja em que está baseado o seu relacionamento com Deus. Em que está baseada a sua fé? Na religiosidade, no sentimento ou na inteligência? Meu povo não quis me ouvir. Poxa, eu estou falando. Quer dizer, se ele disse que não quis ouvir, é porque ele estava. Mas se a pessoa está preocupada em sentir, ela vai focar em ouvir? Não vai. Ela está olhando para o outro lado. Ela está esperando outra coisa. Por isso que tem gente que na palavra ela dorme, ela pensa em outra coisa, acontece um monte de coisa. Acaba a palavra, ela nem sabe o que aconteceu. Por quê? Porque o foco dela está em outra coisa. Ela fica aguardando o momento de oração para sentir algo. Porque isso que é importante para ela. Então, o que de fato é mais importante, que é a palavra, a voz de Deus, ela deixa passar, porque a preocupação, a expectativa está em outra coisa. E ela perde tudo. Está sendo claro, gente? Então, ele está querendo falar, então eu tenho que estar pronto, atento para ouvir. Uma palavra muda a sua vida. Uma palavra muda toda a sua vida. Te dá uma direção, revoluciona, te desperta. Uma palavra. Porque é assim que Deus faz. Quantas vezes a gente está buscando de Deus a direção, uma palavrinha que Deus fala, pronto, acabou, não precisa falar mais nada. E aí sim, essa palavra, porque está escrito que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, a palavra gera a nova criatura, a palavra traz a fé. Então quando a palavra entra, aí você sente, porque ela mexe com o seu ser. A palavra de Deus, quando ela encontra ouvidos,
Por isso que Jesus dizia: quem tem ouvidos, quem é que não tem ouvido? Todo mundo tem. Ele não falou quem não é surdo, ele falou de ouvido. Então, quando a palavra de Deus encontra ouvidos atentos para ouvir, a terra boa que recebe a semente, então aí sim ela gera. Quando a palavra entra, ela gera força, poder, ela gera certeza, desejo de mudar, força para sacrificar o pecado, seja lá o que for. É a palavra que gera isso, não é a oração. Às vezes, como nós falamos ontem, a pessoa se curva e fica pedindo para Deus ter dó, ter piedade, ter misericórdia, para ajudar a perdoar, isso, aquilo. Mas é a palavra que vai gerar isso. Quando você recebe, ela entende e ela cai na tua mente. É assim que Deus quer. Aí vem a força. Está compreendendo, sim ou não? Então, outro aspecto. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Quando eu desprezo a palavra de Deus, eu estou desprezando a quem? Por favor, raciocine. Ele disse: Israel não. Por que ele disse que Israel não quis ele? Porque não quis ouvir. Então, quando eu não me preocupo em ouvir, eu estou desprezando, rejeitando. Aí é por isso que tem gente que ora, aí adora, aí diz que ama, aí faz um monte de coisa na igreja, faz até sacrifício, mas ela não vê o retorno que ela vê, que está prometido, ou que ela vê na vida dos outros, porque ela está desatenta para isso. O que vai trazer Deus para a minha vida não é um louvor bonito, não. O que vai trazer Deus para a minha vida não são palavras, orações bonitas ou fortes, mas é estar atento a essa palavra para praticá-la. Aí quando eu oro tem poder. Amém? É a palavra. Então, não me ouviram, não me quiseram. Quem não quer a minha palavra não quer a mim. Então a pessoa: eu quero Deus, mas ela não aceita a palavra que manda abandonar o pecado, ela não quer Deus. Eu quero muito o Espírito Santo, mas ela não aceita a palavra que manda tratar o marido, a esposa, o filho, o familiar endemoniado, como se ele já fosse convertido, ela não quer Deus. Entenda isso. Eu quero o Espírito Santo, porque todo mundo que recebe muda de vida, mas não quer a palavra que manda parar de mentir, você não quer Deus. Não tem jeito, não adianta. Não adianta. Enquanto você não assumir essa palavra aqui como centro da tua vida, ela é o próprio Deus, e decidir se despojar do que você acha, do que você pensa, do que você aprendeu, das suas vontades, você se despoja de tudo e diz: isso aqui agora que vai ser a minha regra de vida, porque isso aqui não é uma doutrina, isso aqui não é uma religião, isso aqui é a palavra, ou seja, é o próprio, porque desprezar a palavra despreza a Deus, então a palavra é o próprio Deus. Está lá, Jesus, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, Jesus. Por isso que a palavra de Deus, ela tem espírito, porque é o próprio Deus que entra. Agora raciocina, pensa. A palavra de Deus, Jesus disse: as minhas palavras têm espírito e espírito e vida. As minhas palavras têm espírito. Aí confirmo o que eu estou falando agora há pouco. Então, quando eu recebo a palavra de Deus, o que é receber a palavra de Deus? É você ouvir com atenção, desejando entender para praticar. Isso é receber a palavra. Ouvir, está todo mundo ouvindo aí. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir, literalmente, está todo mundo ouvindo. Mas quem de vocês está ouvindo com atenção, focado, com desejo de
entender para praticar. Esse que está fazendo isso, então está recebendo a palavra. A palavra de Jesus é Espírito. Então, quando você faz isso, você recebe o quê? Espírito e vida. Está vendo por que você recebe a palavra? Então quantas pessoas que eu já atendi, depois da reunião, aí vem a pessoa chorando, e querendo uma oração, alguma coisa, e eu começo a falar a palavra, que ela não ouviu na reunião, mas ali, olho no olho, ela tem que ouvir. Ela vem querer oração, mas eu não faço oração, sem antes falar, você não ouviu? O que foi falado? E explicar e falar de novo. Eu não faço. Só quando eu vejo que tem aquelas pessoas que não quer nada com nada mesmo, tá, então tá bom, tá, toma aí, seja abençoado, tchau. É só isso que ela quer mesmo. É verdade. Mas eu falo. Então, quando a pessoa não tem jeito, está ali olho no olho, e ela então começa a ouvir, porque não dá para ela distrair, quantas que eu acabei de falar, a pessoa estava chorando, agora está sorrindo. Como é que você está agora? Saiu um peso, saiu angústia, eu estou em paz. Você entendeu? Entendi, vai arrebentar. Pronto, não sou de oração mais, porque ela recebeu e a palavra tem. Então, usa a inteligência. O que é mais forte? Aquilo que vai entrando em mim trazer espírito e vida? Ou uma emoção de canção ou de oração? Pensa. Por isso que você tem que meditar nisso aqui todo dia, pessoal. Todo dia você tem que meditar na palavra de Deus. Você não precisa ficar ali 1 hora, 2 horas. Todo dia, levanta um pouco mais cedo, 10 minutos que você se concentrar, e depois você vai para o trabalho, para onde for, pensando naquela palavra que você leu, meditando. Às vezes você não vai entender naquela hora, vai ser mais tarde, vai ser em outro dia, vai ser no momento que você vai precisar, e Deus vai fazer você lembrar aquela palavra e fazer entender. Então isso aqui é alimento, isso aqui não é religiosidade. Infelizmente, principalmente o crente, coitado, ele aprende a decorar a Bíblia, é religiosidade, ele aprende a decorar, está tudo decorado. Aí não vale nada. Quando você quer ler para decorar, para saber, aí está perdido. Mas quando você lê para querer entender, meu Deus, eu quero entender, eu quero compreender. Tua vontade, para mim, para a minha vida, o que o Senhor quer fazer. Então ela vai se alimentando. Vai se alimentando. Então não deixe para se alimentar aqui, quarta e domingo não, todo dia. E mesmo que você aparentemente não tenha nenhuma revelação no momento, ou não sinta nada, mas você está se alimentando. Amém? Você está se alimentando. Está compreendendo, sim ou não? Agora, aí entra o outro aspecto. Porque o diabo, ele trabalha na cabeça de muitas pessoas, aquele que está dividido. Ele quer Deus, mas ele quer continuar com a vida dele. Porque ele acha que se deixar a sua vida de pecado, de erro, de curtição, de promiscuidade, amante, acha que vai perder, acha que vai ser infeliz. Porque, coitado, por dentro é um abismo. Por dentro é um abismo. Então, o único momentinho de, entre aspas, alegria, paz, é o momento com a amante, é o momento bebendo, usando droga, fazendo seja lá o que for. Aí a pessoa está agarrada àquilo, que é a única coisa que eu tenho que me satisfaz, que me dá um pouco de prazer. Então ela fica cega e não consegue enxergar que aquilo ali é uma estratégia do diabo, que dá um pouquinho de prazer e o resto de desgraça. E o que Deus está oferecendo é mais do que aquilo. Preenche, transforma, muda por completo o ser da pessoa. Aí ela fica na igreja em cima do muro. Ah não, eu quero essa paz. Ah, mas eu não estou pronto para me batizar. Ah, eu quero essa paz. Ah não, batismo é uma coisa séria. Ah, se eu me batizar e não levar a sério. Ah, quer dizer, você não quer.
Então aquilo que mexe com ela, aquilo que fere, violenta a natureza humana, não, ela vai deixando para depois. Mas ela quer Deus, está aqui. Está doido para daqui a pouco buscar o Espírito Santo. Está aqui, doido, para na vigília da virada, pelo menos, o fogo abrasador descer. Está desejando o fogo, mas está enganado. O fogo não vai vir. Não vai vir o fogo. Porque o fogo é Deus. E se você rejeita Deus, como é que ele vai vir? Está compreendendo, pessoal? Então não se iluda, isso é um engano do diabo. Aí o diabo faz a pessoa pensar. O diabo, é como eu atendi outro dia, 2 moças que são homossexuais, moram juntas há um tempo. E eu atendendo e estava mostrando, ensinando para elas. Por quê? Onde elas iam, quando sabia que as 2 eram juntadas, 2 amigadas, homossexuais, não, aqui você não pode, ou você larga, isso é pecado. Primeira coisa, isso é pecado. Você está em pecado. Então o crente só sabe falar que é pecado. Então o que o diabo coloca na cabeça da pessoa? Para você ser crente, para você ser evangélico, você não pode isso, aquilo outro. Uma série de coisas. E faz a pessoa achar então que ela tem que se enquadrar a uma doutrina, a obrigações para poder merecer a Deus. Fica tudo. Então a pessoa não tem força. E quando eu comecei a explicar, minha filha, não é questão só de que é pecado. Você gosta dela e ela de você porque tem um demônio. Isso é um espírito que muda a mente, que muda o coração. Isso é um espírito que, porque ao mesmo tempo que vocês dizem que se amam, vocês quase se matam. Vocês vivem brigando e vocês têm problemas. Então, é um espírito que mudou seus sentimentos. Se esse espírito for arrancado, então você vai deixar de gostar dela e de mulher e vice-versa. Você não vai viver assim, agora eu sou crente, nunca mais eu posso olhar para uma mulher, aquela é bonita, mas não posso. Não, você não vai viver escravo. Porque a religião é assim, ela faz a pessoa viver uma escravidão. Não ensina ela que é demônio, não ensina a se libertar, não ensina que se ela sacrificar certas vontades da carne para agradar a Deus, vem o Espírito Santo e aquela vontade da carne vai desaparecer, porque ela vai ser preenchida, realizada. Então ela vive uma vida escrava, ela vive fugindo do vício, da bebida, de tudo, porque ela tem desejo, ela é tentada, ela é puxada para aquilo. E ela vive naquela vida desgraçada de escravidão, de tormento. Isso é um tormento. Você imagina um homossexual, aí vira crente, aí ele, cada homem que ele olha, que ele sentir atração, e ele vai começar a lutar, não posso, é pecado. Isso é um inferno. Ou homossexual, ou vício, ou a maconha, seja o que for. Então Deus não chama a pessoa para viver regras, para poder merecê-lo. Ele chama a pessoa para dar a ela o espírito da vida, que vai fazer o que droga, o que homem, o que mulher, o que nada e ninguém nesse mundo pôde ou poderá fazer. Transformar o seu interior, trazer vida, trazer paz. Então a droga não vai fazer mais sentido. A podridão que ela vivia não vai fazer mais sentido, não vai fazer falta, porque ela encontrou o que ela não sabia que estava procurando. Meu Deus, me faço entender? É diferente. Então tem coisas que são da natureza humana, como a mágoa. Tem coisas que é natureza humana. Mas quando a pessoa entende que ela então vai forçar, sacrificar, não, eu não vou pecar, eu não vou deixar de perdoar, eu não vou fazer isso, fazer aquilo, porque eu quero agradar a Deus, e o Espírito dele entrando em mim, ele muda a minha natureza. Então a pessoa tem força, porque ela sabe que não vai viver sacrificando, gemendo, lutando contra o pecado o resto da vida. Daqui a pouco vem o Espírito Santo para honrá-la, e ela vai ser transformada, vai se tornar fonte de vida.
Então, se ela usava droga, ela vai evangelizar os amigos usando droga. Vai ter até ânsia. Compreende isso, pessoal? Então Deus não quer para você uma vida religiosa. Aí vem a confirmação. E isso antes do sacrifício de Jesus, hein? Antes do sacrifício de Jesus. Mas o meu povo não me quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações. E andaram nos seus próprios conselhos. Bom, você não quer, tá bom. Faz do seu jeito, eu fico aqui esperando. Quando você cansar de fazer do teu jeito, cair no fundo do inferno, e aí você, desesperado, voltar para me ouvir, aí eu vou estar aqui. É assim que Deus faz, como um pai. Eu estava vendo o programa que o bispo Renato faz, meia-noite, 1h, Inteligência e Fé. Acho que quase todo dia começa a matéria com artistas, cantores, só gente famosa, com fama, com dinheiro, com tudo, que não é nada daquilo que aparentam ser. Depressivos, desejo de morrer. Na frente das câmeras é uma coisa, por trás é outra. Esse mundo é tudo mentira. Aí eu estava vendo hoje um que está sendo agora um dos melhores humoristas. Está sendo um dos melhores. E só aparece rindo e faz todo mundo rir. Mas ele, depressivo. Ele é o quê? Então aquilo é uma farsa. Você vê as pessoas aí fora, curtindo a vida. É farsa. Como eu disse outro dia, se você é uma dessas pessoas, você está aqui hoje contando os dias, porque sexta-feira você vai cair na gandaia. Se tirar isso de você, você morre. Você morre. Se te levar para um lugar, para um país, para uma cidade que não tem isso que você faz, acabou tua vida, você se mata. Porque é aquilo ali que você está apegado que te dá uma falsa sensação. É falso. Por isso que Jesus é o príncipe da paz. A paz está com ele. Amém? Então ele diz: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. E o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído. Ou seja, Deus, ele dá as regras do reino dele, o sacrifício de você renunciar à sua vontade, o que você acha, o que você pensa, o pecado, de você deixar o seu jeito e assumir o jeito de Deus, para que você se torne cristão. Amém? Esse é o desejo de Deus? Agora você está aí andando certinho no caminho, no rumo, agora você é cristão. É assim? Não. O prazer dele é que a gente sacrifique, confiando nele. Vou sacrificar por quê? Porque eu confio que ele sabe o que é melhor. Eu vou sacrificar, às vezes eu nem entendo, mas eu não quero entender. Porque se tem algo que Deus pede e eu não entendo, a minha natureza humana, a mente humana, a lógica humana não entende, eu não quero entender, porque Deus é o Senhor de toda sabedoria. Então eu confio que é o melhor para a minha vida. Eu confio que é o melhor para mim. Eu me submeto à vontade, porque eu quero que Ele seja o meu Senhor. Então quando eu me entrego dessa forma, então Deus vem para me tratar dessa forma.
para fazer com que a minha vida seja uma vida de verdade. Amém, pessoal? Então, o que você vai ter em troco aos sacrifícios que a fé salvadora, não a fé conquistadora, a fé salvadora vai te trazer? Quais os benefícios? Deus tomando a sua vida para Ele e cuidando de você, vivendo dentro de você através do Espírito dele e cuidando, inclusive, do material de tudo. Amém, pessoal? Então pensa, será que o sacrifício que Deus tem te pedido, ou os sacrifícios que tem sangrado o seu coração e você tem fugido deles, raciocina, mediante ao que Deus quer te dar, será que esses sacrifícios são realmente sacrifícios? Porque peraí, eu vou deixar de fazer certas coisas, ou eu vou perdoar quem me faz mal, eu vou isso, vou aquilo, para quê? Para em troca ter Deus dentro de mim, conduzindo e cuidando da minha vida? Peraí, não, isso não é sacrifício, não é sacrifício, porque o que está sendo oferecido em troca, o preço é pequeno. Quando você entende esse relacionamento que Deus quer ter, de casamento, de aliança, você já não enxerga mais o sacrifício, como peso. Aquilo já não é mais sacrifício, porque você está vendo a vida que você vai ter. Você vê, as pessoas dizem, na hora da aflição, eu daria tudo que eu tenho por um pouco de paz. Aí Deus pede coisas simples, ela, não, sim ou não? Mas na hora que aperta de novo, o diabo está lá e começa a puxar a corda e vai botando a língua para fora. Oh meu Deus, tem dó de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, eu daria tudo para um pouquinho de paz. Aí Deus fala, não. Quer dizer, as pessoas não raciocinam. Vou repetir, Deus está oferecendo para você uma religião? É a vida dele. Então o que você tem que fazer para ter a vida de Deus? Não é nada. Eu tenho que deixar um namorado incrédulo. Não é nada. Mas eu amo ele. Você ama coisa nenhuma. Depois que você começar a apanhar, você vai ver onde vai ver o amor. É verdade. Quantos testemunhos nós já vimos? Quantos? Essa semana mesmo eu vi testemunhos da Alexandra, que ela estava na igreja, eu não lembro o que ela era, eu sei que ela se libertou, era nova, 15 anos, mas tinha algum problema, se libertou, estava buscando a Deus, se entregando, pegando firme. Aí aparece um rapaz, o pastor disse, minha filha, não se envolve com ele, não é para você. Não, pastor, que isso? Aí o diabo fica com aquela ideia, não, eu vou orar, eu vou fazer campanha, eu vou isso, eu vou aquilo. Não, ele vai se converter. Então por que você não espera ele se converter, se você tem tanta certeza que ele vai se converter? Ou ela? Não, é o homem da minha vida, do jeito que eu pedi a Deus, e eu fiz até um pedido, botei até os olhos, o cabelo, é igualzinho. Os pais, minha filha, não, casou. Ela disse, na lua de mel, eu fui violentada por ele. E quando eu engravidei, ele mandou tirar a criança, eu não quis, eu apanhei, do 1º até o 9º mês de gestação, todo dia eu apanhava. E depois de um tempo, 3 filhos, aí o homossexual ligou na minha casa e disse, teu marido é meu, você já perdeu. Mas ela foi orientada, não foi? Mas ela achou que se ela cresce na direção de Deus, ela iria perder. Esse é o problema das pessoas. As pessoas acham que sabem mais que Deus. Quando envolve o coração, então ela se entrega ao coração, ao sentimento, e cai na ilusão de achar que ela sabe mais que Deus. Aí se arrebenta, depois Deus é o culpado. Sim ou não? O que Deus tem pedido para você fazer? Que você está achando que é muito.
Mas agora o Espírito Santo está abrindo seus olhos. Você tem 3 dias. 3 dias que você pode fazer isso. Quinta, sexta, sábado. 4 dias. Para você chegar na vigília da virada, para realmente ter uma virada na sua vida. 4 dias. Para você se batizar com decisão, com determinação. Batismo não é para se tornar membro de igreja. É matar a velha criatura, nascer de novo, assumir Jesus como Senhor. Para você perdoar quem tem que perdoar, para você falar com o diabo, que não vai se entregar mais ao pecado que ele traz a você. Não sei, se é com respeito ao pecado, se é com respeito à acomodação, se é com respeito, eu não sei o que é, mas você sabe, que você tem fugido. Você tem 4 dias para você se entregar e chegar diante do altar na vigília e falar: Senhor, aliás, você vai passar pelo altar. Está aqui, eu estou me entregando corpo, alma, espírito. Quer dizer, minha alma, sentimentos, vontade, estou entregando a tua vontade. Meu corpo, que eu tiver que sacrificar, não tem tempo, não tem dificuldade, não tem chuva, eu vou te buscar, eu vou orar de madrugada, eu vou jejuar. Espírito, o entendimento. A minha mente vai ser a tua mente. E aí você vai se tornar fogo abrasador. Você que já é fogo, você sabe do que eu estou falando. Você se lembra da vida que você tinha? Eu me lembro que eu ficava assim, já falei. Comecei a igrejinha pequenininha lá em Bauru. Eu e a minha família fomos os primeiros. E aí, daqui a pouco tinha 20, 30 pessoas. Quando o pastor falava de batismo, o pastor já me conhecia, a gente chegava lá, foi os primeiros a chegar. Aí o pastor já me conhecia, sabia. Eu já sentava atrás de alguém, fazia assim. Por muito tempo eu fiquei com essa ideia burra na cabeça. Eu achava que eu ia perder. Um garoto, ainda mais naquela época, falar de crente era falar de terno, paletó, xadrez e Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Sim ou não? Há 40 anos atrás? 35 anos? Então porque o burro achava que eu ia perder. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo? Quando eu entendi o que Deus queria, aí acabou. Aí eu me entreguei. Então, aquilo é como Paulo disse, o que eu achava, o que eu considerava como lucro, hoje vejo como... Ué, cadê a Bíblia, gente? O que eu considerava como lucro, hoje vejo como perda. Para mim, aquilo era lucro, aquilo era ganho, aquilo era a melhor coisa do mundo. Hoje que eu tenho o Espírito Santo, hoje que eu conheci a vida, a paz, a alegria, o poder de Deus, eu vi, aquilo é perda. Então você que já é fogo, você sabe. Tem coisas na sua vida que você achava que você não podia ficar sem aquilo. Hoje você olha e fala: quanto tempo eu perdi, que porcaria aquela. Hoje eu sei o que é ser feliz, sim ou não? Mas você que ainda está em cima do muro, que o seu entendimento seja iluminado. Deus não quer te escravizar. Ele quer viver em você e usar você nesse mundo. Ficou claro? Fique de pé, por favor. Adianta aí, por favor. Põe Romanos 12. O Espírito Santo diz: rogo-vos. Paulo está, quer dizer, rogando, suplicando, quase implorando, não é assim? É o que a gente vive aqui.
Você não imagina o desespero que dá, que a gente sente, quando vê pessoas que estão perdendo tempo, perdendo a vida, lutando contra a felicidade, que não querem ouvir, entender a palavra. Já podia estar arrebentando e está sendo arrebentado. É o sofrimento de Paulo, é o sofrimento do pastor verdadeiro. Então Paulo estava rogando, suplicando, quer dizer, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é a igreja. Primeiro, quer dizer, então o meu corpo tem que ser sacrifício, ou seja, todo dia eu estou sacrificando, todo dia, sacrificando as oportunidades do diabo, as situações que acontecem para tocar na fé, na salvação, sacrificando meu achar, meu querer, meu pensar, minha vontade, para me submeter. O que o Senhor acha? Como é que eu tenho que fazer? Não vou fazer da minha cabeça. Santo. Então, Deus quer que eu seja como um sacrifício vivo. Todo dia eu estou sacrificando as minhas vontades em detrimento da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Santo, que se separa da sujeira. E agradável a Deus. Ou seja, Deus espera que eu seja o sacrifício vivo, santo, que se separa, santo é o separado, se separa da sujeira, e como é que eu posso ser sacrifício vivo, santo e agradável? Quando eu entendo que viver essa vida de sacrifício e de separação, eu o faço para provar o meu amor, respeito e consideração para Deus e não para servir uma igreja, e esse Deus vai me honrar. Então, o sacrifício acaba se tornando o quê? Agradável. Então, não é aquela pessoa que vem para a igreja emburrada, que vem, eu tenho que ir, minha vida está uma droga, e falou que tem que ir quarta, senão não muda, então eu tenho que ir lá também, não chega aí segunda-feira, não chega aí sexta. Ela ouve certas coisas, ela faz, mas faz por falta de opção. Isso Deus não recebe. Mas quando é agradável, meu Deus, pode estar até doendo, mas eu vou fazer com prazer, porque eu sei que é para o Senhor, não é para homens, e eu sei que o Senhor vai me receber. Tudo que é para Deus, então tem que ser com essa entrega voluntária, com sede, com desejo, com prazer. Amém, pessoal? Quando Abraão, com a dor de um pai que ia sacrificar um filho, ele disse para os seus empregados: vou ali adorar. Sim, eu vou adorar a Deus. Obedecer a Deus é adorar. Adorar a Deus é obedecer. E perfeita, agradável e perfeita a vontade de Deus. E não sede, deixa ser para outro dia. Ficou claro? Feche os seus olhos, por favor. E pense agora, por favor. Se examine. Porque disso depende a sua vida. Disso depende de fato você se tornar fogo abrasador, um com Deus. Não é a vigília em si que vai mudar a sua vida, mas o que você vai fazer nessa vigília. Talvez você já tenha passado outras vigílias da virada na igreja,
no solo, mas não mudou nada. Porque você foi em busca de um culto, de uma oração, de uma reunião que pudesse mudar a sua vida, e não em busca de se entregar a Deus como Ele deseja que você se entregue. Então pense, se examine. Você tem vindo à igreja para tentar sentir ou comover a Deus, ou para ouvir, para aprender, entender o que Ele quer de você, para você praticar, para você fazer? Você tem estado mais preocupado em que Deus te ouça ou em ouvir a Deus? O que te ama, o que sacrificou o próprio filho por você, o que deseja entrar na tua vida e cuidar de você. O Senhor Jesus falou isso mais tarde: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, esse será amado por meu Pai. E o Pai e eu viremos e faremos morada nele. Seremos um nele, como eu e o Pai somos um. Aleluia. O que está sendo oferecido a você, minha amiga, meu amigo, é muito mais do que uma cura, do que um milagre, do que um casamento, do que dinheiro, do que uma religião. É a vida que você nunca conheceu. Ou você que já se entregou como sacrifício vivo do altar, para se manter então como sacrifício vivo, para que este fogo cresça cada dia mais, esse amor, essa aliança, esse casamento fique mais forte, mais forte. Oh meu Pai, eu te peço, fale, Senhor, o que eu não tive capacidade de falar, meu Pai.